prazer falar contigo. Tu assumiu a posição do Guilherme Nunes, né? Que foi um dos destaques da temporada, titular absoluto, né? Como é que tá sendo para ti encarar essa nova função como titular na Série D? O que tu tá achando das tuas atuações e se é o lugar que tu mais gosta de jogar, né? Porque no primeiro semestre tu estava atuando em outras funções, né? É onde tu mais gosta de jogar também, né? Boa tarde. É um prazer também estar falando com todos vocês. O Guilherme contribuiu muito com a nossa equipe no primeiro semestre, estando aqui junto com a gente, fazendo ótimas atuações. Você foi muito bem nessa colocação. E eu estive ali fazendo uma atuação como meia, né? Uma atuação de mais conexão ali, muito próximo ao ataque, e também como um segundo atacante. É uma função que eu posso fazer, né? Mas a minha função mesmo de origem é ali de segundo volante, conectando, né, a parte defensiva com a parte ofensiva da equipe. Bom, Germano, prazer falar contigo mais uma vez. Contente com o teu desempenho, caiu na graça do torcedor, jogando um bom futebol. Eu já via você já nos outros clubes jogando esse bom futebol, só confirmou aqui no Brasil. Bom, Germano, agora é a briga pelo G4. Uma vitória aí coloca o Brasil na briga. E tem um adversário encardido, que é o Aimoré, que ontem empatou fora de casa com um bom time do São Joséense. O que o Rogério está falando para você sobre esse adversário do Aimoré? Que praticamente o time está quase o ideal, né? Essa Série D que o Rogério quer, né? Só voltando para responder a pergunta do amigo ali, tenho estado muito feliz com as minhas atuações, né? Venho numa crescente muito boa em relação à atuação mesmo dentro de campo, de desempenho, enfim, tanto na parte da marcação quanto na ligação, né, de passes para assistência e de conexão com o ataque também. Então, estou muito feliz com a minha atuação, as minhas atuações dentro de campo. Voltando à pergunta do nosso amigo, muito obrigado. Agora, na verdade, a nossa briga sempre foi, né, estar ali dentre os primeiros. A equipe do Aimoré é uma equipe muito boa, né? A gente sabe a capacidade do nosso adversário, do nosso próximo adversário. Tanto que eles vieram aqui e apresentaram um bom futebol contra a nossa equipe dentro de casa, e a gente sabe o quão é difícil, né, jogar contra o nosso time aqui. O nosso time tem muita força aqui dentro de casa, dentro dos nossos domínios, e a gente está indo lá também, né? Mas eu acho que nosso time também demonstrou, já provou a força que nós temos fora de casa, né? Tanto na Copa do Brasil quanto o Atlético iniciando, né, a partida ali, já marcando um gol fora de casa, né, contra o Camboriú também, e entre outros times que a gente venceu, né, fora de casa. Não foi o caso do Atlético, mas a gente iniciou a partida saindo na frente. Denis, tudo bem? Prazer em falar com o amigo, uma boa tarde. Denis, fazendo uma reflexão, né, e analisando desde a tua chegada, né, lá no início do ano e tudo mais, eu lembro que teve um confronto pelo Gauchão, se não me falha a memória, que tu entrou no lugar do Guilherme Nunes, ele estava suspenso, enfim, e eu lembro que alguns torcedores acabaram te vaiando até e tudo mais, né, descontentes com a tua atuação, enfim, o torcedor é passional. E aí, depois da saída do Guilherme Nunes, tu assumiu a titularidade, como o Rascado falou aqui, o colega, né, e tu vem mantendo uma regularidade, tendo um ótimo desempenho, né? Tu vai olhar nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, o comentário é o mesmo. Pô, o Denis Germano deu a volta por cima, que baita jogador e tudo mais. Te pergunto, como é que tu vê essa tua ascensão, né? E essa tua retomada por cima, né? Que vem tendo bons desempenhos. O que tu atribui a isso? Eu acredito que o atleta ele tem esses altos e baixos, né, na sua carreira e na temporada, e eu acredito que na verdade isso é para a vida, né? As pessoas elas têm esse altos e baixos no primeiro semestre. Confesso também que não que não tenha apresentado um bom futebol, mas não contribuí tanto para a equipe com assistência, né, ou com criações de jogadas para gol, né? Então a torcida ela tem esse direito de cobrar e de buscar mais do atleta, e eu acredito que você só pode cobrar daquilo que você sabe que pode entregar. Então eu olho com esses olhos, né? A torcida continuou confiando em mim, continuou acreditando em mim, né? Não só a torcida, como todo o clube, né? Como o plantel e como o Rogério também.
que é o mais importante, e eu acabei conseguindo vir nessa sequência de jogos, né, e entregando o meu melhor para a equipe. Boa tarde, Denis, tudo bem? Bom, essas 2 últimas semanas, né, foram um pouco mais pesadas, com jogos domingo, quarta, e a gente viu que nas 2 últimas partidas tu acabou sentindo um pouco mais a questão física, né, por fazer essa função do segundo homem do meio campo, né, de área a área, joga também percorrendo os lados ali do campo, dessa parte mais central, então é bastante desgastante, mas queria que tu falasse um pouco como é que tá essa tua questão física, se esses desgastes que tu vem sentindo no finalzinho do jogo são por conta dessas 2 semanas que foram um pouco mais pesadas, agora com uma semana mais tranquila de treinamentos apenas, sem ter jogo no meio da semana, já para o final de semana a gente já deve esperar um Denis correndo quase 100 minutos o tempo inteiro e conseguindo, né, chegar ainda bem no finalzinho do jogo. No primeiro semestre a sequência de jogos são diferentes, né? São jogos quarta e domingo, então você pega uma sequência ali e você continua essa batida e você acostuma, né? O corpo acostuma, né? Diferentemente agora da Série D, que você pega jogos de final de semana a final de semana, então o corpo também se adapta a esses tipos de calendário, né? E a gente enfrentou, como você disse, né, jogos com chuva, onde exige mais, e pegamos uma semana típica também na Série D, que foram jogos de quarta e domingo, então você tem sim um desgaste, mas a gente também tem trabalhado muito ali com a nossa equipe do departamento para estar recuperado o máximo possível aí para a gente poder estar entregando o nosso melhor. Denis, o Brasil tem 2 vitórias em 9 jogos, né? Ainda não engrenou na Série D e fez uma temporada, um gauchão seguro, uma Copa do Brasil muito boa. O time ainda não entrou no G4 da Série D, faltam só 5 jogos, 5 decisões. Por que o Brasil ainda não engrenou aí, na tua opinião? Na verdade, eu acredito que a gente engrenou, acredito que a gente está no nosso melhor momento, né? Se você for olhar os jogos, muitos olham o resultado, e a gente sabe que o futebol ele é necessário, né, o resultado, para que a gente possa estar ali e estar brigando na tabela, mas eu acho que a gente engrenou, na verdade. A gente vem de 2 vitórias, né, uma derrota lá contra o Ercílio, mas quem acompanhou o jogo viu, né, o quanto nosso time teve a oportunidade tanto de ganhar o jogo quanto de sair de lá com 1 ponto, né? E aqui mais uma vez, não sei se vocês estiveram no estádio, mas vocês viram o quanto o nosso time criou, né? Acredito que o goleiro deles foi um dos melhores na partida, então eu acredito sim que a gente engrenou e que vocês podem esperar o nosso melhor, né? A gente não promete nada, porque a gente sempre está trabalhando ali, mas a gente não tem esse poder dos resultados em nossas mãos, mas o que vocês podem esperar é um time ou igual do último final de semana ou melhor, porque é isso que a gente sabe fazer e a gente só tem que concluir em gol. Agora, é um grupo muito equilibrado, esse grupo do Brasil, né? Muitos empates, muitos confrontos iguais, né, Germano? E vocês vêm de um primeiro semestre que montou uma equipe e praticamente o Rogério teve que montar uma nova equipe para uma Série D. Vocês acreditam que já conseguiram se adaptar com os novos colegas, essa nova equipe que o Rogério montou? E em 6 meses, praticamente, menos que isso, é complicado também para o atleta, né? É complicado. Você vem numa sequência de jogos com alguns companheiros, né? Como no futebol a gente sabe que as coisas acontecem muito rápido, um vai para lá, outro vem para cá, né? Outros são contratados. E você tem que se adaptar com os companheiros novos, né, com a nova formação, né, com um novo entrosamento ali com os atletas que estão no seu plantel. Mas eu acredito que o professor ele tem esse feeling de conseguir aprimorar o jogador que já está e também de adaptar o jogador que está chegando. Então acredito que talvez esse seja o nosso melhor momento, sim, né, nessa parte aí do segundo semestre na temporada, e a gente tem conseguido captar, né, o que um ou outro atleta pensa, como ele joga, como ele quer receber, então acredito que sim, é o nosso melhor momento na temporada.
Denis, o Rogério Zimmermann, né, até fez críticas em relação ao Brasil ter jogado 3 partidas com os portões fechados, né? O quanto isso foi prejudicial para vocês, né? E não ter o apoio do torcedor. Eu queria que tu falasse o quão foi importante ter esse apoio do torcedor nesse último compromisso e como o colega aqui, o João, falou, né? Agora vão ter vários jogos decisivos e tudo mais, né? E o Brasil vai ter muitos jogos em casa, mais jogos em casa do que fora. O quão é importante isso, essa atmosfera do torcedor ao lado de vocês? Quando eu disse que jogar aqui dentro dos nossos domínios era difícil, é exatamente porque nós temos uma força além daquilo que a gente tem no nosso plantel, que é a nossa torcida, né? Então as pessoas sabem, o Atlético veio aqui sabendo o quão era difícil, então a gente tem um time de Série A sabendo o quão é difícil jogar aqui. Eles empataram nos últimos minutos, né, o jogo junto com a gente, então as pessoas sabem, os times sabem qual é a nossa força extra. Então a torcida ela é imprescindível para que a gente consiga, né, também o resultado. Então acreditando, estando junto, cara, tem tudo para a gente conseguir os êxitos. Denis, Rogério, umas 2 semanas atrás, falou que quando a equipe do Brasil tivesse 100% fisicamente, né, que a gente viu tinha jogadores chegando ainda com pouco tempo de entrosamento, pouco tempo até mesmo aqui no clube, tinham jogadores que estavam no departamento médico, agora uns já saíram, outros acabaram indo, né, como o Dumas e o César, mas a gente espera que já quando eles estejam prontos para esse próximo confronto, mas que quando tivesse 100%, o Brasil seria um time muito bom e muito competitivo para essa disputa de vaga. Nesse momento, o Brasil já está disputando ali em cima, óbvio, vencendo, não consegue entrar ainda no G4, mas fica com a mesma pontuação, pelo menos. Como é que tu observa, né, o entrosamento da equipe nesse momento agora de reta final, com esses jogos que são todos finais, mas que a gente observa que todos os jogadores que estão dentro de campo e os que estão no banco de reservas estão ali querendo dar o seu máximo, entrando com muita vontade para conseguir, né, ajudar o Brasil a pontuar. A gente viu que nesse último jogo, por exemplo, Patrick veio do banco de reservas, fez o gol, o da Silva, que vinha sendo criticado, entrou e deu a casquinha ali para gerar, né, a situação de gol. Então, como é que tu tem observado essa vontade dos jogadores, tanto dentro de campo quanto fora, né, os que estão no banco de reservas, e essa sensação de estar quase beirando o 100% físico e também no entrosamento? Acredito que a gente sempre encarou a competição dessa forma, né, como finais a cada jogo, mas a gente também sabe que na temporada os times oscilam, né? A gente viu o Fluminense de Diniz, que estava jogando um ótimo futebol e oscilou. A gente viu o Corinthians também, que é uma ótima equipe e também oscilou. E a gente encara essa reta final, né, esses últimos jogos, como, acredito eu, que não como nos primeiros, porque a gente sabe que a gente precisa dos resultados, mas também a gente sabe o nosso potencial. Né, como você disse, o Patrick que entrou, o da Silva que entrou, então todos os nossos atletas e companheiros, eles estão com um foco, só tem um objetivo. No nosso vestiário só um objetivo é falado, só existe um foco, mas a gente sabe que ele tem que ser conquistado jogo após jogo. Então eu acredito nisso, eu acredito que o nosso time é muito competitivo sim e também muito técnico, então ele pode ser aproveitado tanto nessa área da garra, nessa área da competição, quanto nessa área também do último passe, nessa área da finalização, e saindo os gols a gente vai ser muito feliz.